dos pontos importantes da radiografia, como o Ricardo comentou também, principalmente fazer uma boa leitura da superfície flexora, levando em consideração a topografia do flexor digital profundo, sabendo que nós temos principalmente os dois lóbulos do flexor digital profundo nesta região. Então, é muito importante ver a integridade da superfície flexora. Neste cavalo, a gente nitidamente vê que não tem uma alteração importante da superfície flexora do navicular. Mesmo assim, a biomecânica de redução da face caudal não indica só osso navicular, assim como nós podemos ter algum outro tipo de alterações em outras regiões. Nós consideramos essa radiografia Skyline, vimos alterações importantes na vista lateral, e nós sempre nos preocupa fazer o link com a ultrassonografia, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo, porque já nós vimos e discutimos que a invaginação sinovial, ela fica na superfície ou na área articular da interfalangica distal. Então, se nós temos sofrimento do navicular nessa região, com certeza vamos ter também sofrimento da articulação interfalângica distal. Primeiro. E segundo, principalmente porque esse cavalo tinha efusão. Nós vimos no exame físico, como o Ricardo comentou, que ele tinha efusão e nitidamente a gente consegue confirmar. Se a gente faz um paralelo aqui da imagem, eu consigo ver a superfície dorsal da segunda falange, por exemplo, nesse trajeto. E aqui nós estamos vendo a superfície dorsal da segunda falange nesse trajeto. Quer dizer que esta região do côndilo, distal do côndilo é esta, e esta superfície dorsal com o nosso vaso dorsal, o ramo dorsal da segunda falange este, e aqui nós conseguimos ver um dos pontos que eu considero extremamente importantes, que foi pesquisado nesse cavalo. Por isso, eu acho que esse cavalo não é um caso extremamente raro, é um caso comum, porém, ele vem completo, né? Porque ele vem com efusão da interfalângica distal, além das alterações típicas de invaginação do navicular na superfície intraarticular. Além dessas efusões, eu acho que é muito importante fazer no que nós fizemos nesse cavalo, que é procurar não só a efusão, como principalmente a sinovites. Eu indico principalmente um processo crônico, como por exemplo foi nesse cavalo. Então, nitidamente a gente consegue ver no trajeto do extensor digital comum, observem como ele fica totalmente estufado, ele tem que ser mais reto. Nesse caso, ele tem uma compressão externa para fora. Eu tenho visto alguns cavalos que têm ejeção vascular também quando tem um processo inflamatório crônico, e foi o que aconteceu com esse cavalo. Então, aqui na ultrassonografia, sempre associada, ele acaba tendo basicamente a junção dessa informação associada ao síndrome do navicular. E outro dos pontos importantes na ultrassonografia que nós fizemos nesse cavalo, que eu acho muito relevante, é principalmente escanear em corte transversal a superfície dorsal da segunda. E é muito bonito ver como depende de cada corte, a gente tem exatamente conhecimento de qual que é a altura. E aqui nós conseguimos ver muito bem, por exemplo, aqui em laranja, o recesso dorsal da interfalângica distal. E um dos pontos importantes é tentar procurar por irregularidades nesta região. Então, sempre que a gente faz uma avaliação de um cavalo como este, eu me pergunto se a efusão ela vem de uma erosão dorsal distal da segunda, ela vem de uma erosão da superfície articular da terceira, ou potencialmente este processo vem mais de uma invaginação sinovial anormal, como por exemplo esse cavalo. Por quê? Porque às vezes a efusão ela pode vir de um processo inflamatório do navicular e não necessariamente de uma artropatia da interfalângica distal, que é uma entidade que ela vem junto com o navicular, muitas vezes pela mecânica. Então, esses passos que eu estou mostrando que nós fizemos nesse cavalo são passos que acabam sendo uma conduta que eu aplico principalmente nesses cavalos. E, logicamente, a ultrassonografia da região do flexor digital profundo, aqui atrás com uma sonda microconvexa, onde o foco principal é procurar o quanto de volume de líquido a gente tem na bursa do navicular. Se nós sabemos que aqui nós temos o osso navicular, a gente nitidamente está conseguindo ver aqui os lóbulos do flexor digital profundo, o outro lóbulo do flexor digital profundo, o foco principal, como o Ricardo mostrou, é tentar ver se nós vamos ter líquido ou não. Embora a bursite do navicular ela seja só um sinal, ela não é uma patologia primária, mas mesmo assim é um bom sensor para ver como está o comportamento da bursa versus o flexor profundo versus o navicular. E nós fizemos a técnica que está muito bem descrita nesse estudo. A Andressa mostrou umas imagens muito bonitas da ultrassonografia, não só transcuneana, como na ultrassonografia na fossa de Shannon, que é esta região. O foco principal é ver
basicamente a borda proximal do navicular, o recesso palmar proximal da interfalange distal, o recesso proximal da bursa e o ligamento proximal do navicular. Nesta imagem, nós fizemos esta imagem e uma das características que nós vimos é que tinha não muito líquido na bursa. Se a gente analisa, por exemplo, nesta imagem, a gente consegue rapidamente ver a borda proximal do navicular, aqui nesta região. Nós conseguimos ver muito bem o ligamento proximal do navicular. E aqui, logicamente, nós conseguimos ver, vamos colocar aqui em laranja, o recesso da interfalângica distal e um pouquinho do recesso da bursa do navicular, com o trajeto do flexor digital profundo. Então, não nos chamou atenção em grande volume, mas é muito importante considerar, eu acho que no exame físico, considerar principalmente essa manobra. E aqui, quando o cavalo estava apoiado, porque eu gosto de fazer essa imagem em desapoio, mas, por outro lado, gosto de fazer essa imagem em apoio, já uma vez que o cavalo apoiou, nós encontramos um pouquinho de bursitis do navicular, quer dizer, um pouco mais de líquido do lado medial, aqui não está tão claro, um pouco de líquido do lado lateral, e logicamente aqui o flexor digital profundo. Então, o que nós fizemos? Nós conseguimos associar a imagem radiográfica ultrassonográfica com a inspeção estática e a biomecânica desse cavalo. O que nós fizemos? Uma vez nós fizemos essa avaliação, conseguimos fechar nosso diagnóstico como um síndrome clássico de navicular associado a uma bursite secundária e um processo inflamatório da interfalângica distal, que era um processo articular crônico, onde mesmo nós não vimos erosões ou alterações da segunda falange ou sinais de artropatia, um dos pontos relevantes é pelo menos saber que a gente vai tratar a interfalângica distal. Então, qual que foi o tratamento desse cavalo? Foi um cavalo com uma claudicação muito intensa, com uma imagem radiográfica também muito intensa. Foi basicamente injetar tanto a interfalângica distal, com ácido hialurônico e uma dose baixa de triamcinolona. Fizemos triamcinolona na bursa do navicular. Outras opções que não foram feitas por questão de recurso, logicamente, isso vai ser discutido como terapia regenerativa, irá para o de hidrogel, estanozolol, ou qualquer outro tipo de composto, e, logicamente, para estes casos, foi totalmente indicado a utilização do bifosfonato. Esses são casos onde, potencialmente, a gente acabou indicando a utilização de perfusão regional e o que sobrava da perfusão a gente acabou fazendo sistêmico. Como foi discutido antes também, eu particularmente gosto muito do meloxicam, considerando que ele acaba não agredindo os proteoglicanos, tentando ainda promover a proteção da cartilagem articular da interfalângica distal, e eu sou fã, literalmente, do sulfato de pentossano pelas características smooth e demooth que ele tem. Muito importante em cavalos como este a biomecânica, não só a ferradura como o casqueamento, então tentar corrigir de novo o ângulo podofalângico, tirar a pinça, começar a corrigir a posição da terceira falange em relação ao apoio na região arranilha, e utilizar logicamente a ferradura. Tem algumas perguntas de ferradura, uma ferradura totalmente enrolada, tanto na pinça como nas barras, quanto as barras também largas. A neurectomia em cavalos como este poderia ser uma excelente opção, principalmente porque pelo menos o que nós checamos do flexor digital profundo, ele não estava com alterações, mineralizações na radiografia, como alguns casos que o Rolando mostrou muito bonitos, e sempre um ponto a discutir, né? Tem algumas perguntas em relação à neurectomia. Então, este cavalo, ele respondeu durante um tempo, né? Mas esse cavalo voltou a sentir com menos intensidade, principalmente com a melhora que foi feita no casqueamento e no ferradeamento. Se a gente vê aqui, foi realmente feita uma mudança drástica. Lógico que os talões escorridos, eles não podem ser corrigidos simplesmente num casqueamento, às vezes ficam 3 ou 4 casqueamentos ir corrigindo, mas preservamos totalmente a angulação, melhoramos totalmente a angulação podofalângica, além de que realmente a ferradura ela acaba tendo essa biomecânica de redução do break-over, fazendo o rolim tanto na pinça e na região das barras. Se a gente compara, por exemplo, o que ele tinha antes do casqueamento versus com depois do casqueamento e o ferradeamento, na minha experiência particularmente, mesmo alguns cavalos realmente ainda tendo um quadro de dor, esses cavalos realmente melhoram muito com a mudança biomecânica da ferradura.
né? E, logicamente, a mecânica dela é totalmente diferente, depende da fase do apoio, né? Uma fase do apoio, numa pinça larga, principalmente na fase de recepção, e a pinça rolada, ela atua principalmente na fase de propulsão. Então, realmente, está importante trabalhar atrás quanto trabalhar claramente na ferradura. Então, nós fizemos essa avaliação, fizemos algumas radiografias controle, não para ficar. Logicamente, fizemos a avaliação radiográfica do membro contralateral. As radiografias estão melhores porque foram utilizadas com outro aparelho, mas nitidamente a gente consegue ver que o membro torácico direito também começa a ter pontos de invaginação sinovial, além dos pontos de esclerose. Então, se a gente analisa, por exemplo, o membro torácico direito, a gente vê o ponto de invaginação sinovial, além desta área de esclerose em volta da invaginação sinovial, que indica que é um processo crônico. E, logicamente, aqui nós vemos um pouquinho mais clara nosso aerossom no aspecto palmar flexor do navicular, como principalmente a melhora, né? Quando a gente compara o mesmo cavalo com a ferradura, com barras largas, tirando pinça, equilibrando o casco, recuperando o ângulo podofalângico, porque nitidamente a gente vê que ele ainda não está 100%, mas ele teve uma grande melhora depois do casqueamento. A gente compara com a primeira radiografia, onde o ângulo está totalmente negativo, versus a última radiografia, realmente a melhora é muito grande. E, lógico, nós fizemos algumas outras radiografias aqui na radiografia dorsopalmar. Eu, particularmente, essa é a minha experiência, não sei o que os outros companheiros de time, eles acham, o que eles têm observado. Eu acho que o bifosfonato ele é sensacional para casos como esse. Mesmo assim, eu não vejo preenchimento ósseo, né? Então, não espero que a radiografia mude, como é o caso desse cavalo. Esse cavalo foi reavaliado pelo menos uns 4 meses depois. Uma clínica muito melhor, porém ainda é um cavalo que é um grande candidato à neurectomia. Rechecamos o flexor digital profundo com sonda linear, rechecamos o ligamento proximal. A bursa basicamente não tinha grandes mudanças, e esse cavalo teve todas as características clássicas de uma análise de discussão, que seria qual? Para terminar, neste caso, eu acredito que seja extremamente importante a avaliação estática, pinças longas, infusão da interfalática distal e quartela com deformação. A inspeção dinâmica, muito importante, nós consideramos principalmente círculos ao passo em piso duro, que sensibiliza a triangulação. O ferrajamento e o casqueamento, um fator primordial em casos como este, como por exemplo no caso que a gente citou, onde a melhora clínica ela pode aparecer, mas a gente tem que saber o timing de que medicamentos utiliza em que momento, como foi este cavalo. Eu acho que é um cavalo velho, não é um cavalo também muito novo, ele já cumpriu um ciclo, um cavalo muito dócil, é um cavalo que é montado por uma criança. E discutir se a neurectomia, com certeza, vai ser um ponto de discussão relacionada principalmente com cavalos que tem risco, alto risco, baixo risco, ou qual que seria o conceito, principalmente para madeiras dos cavalos para a neurectomia. E o último comentário em relação à discussão deste caso é realmente que o síndrome podotroflear, nos cavalos que a gente consegue ver, ele não vem sozinho, porque a biomecânica ela pode destacar, ou ela pode desafiar a interfalângica distal, o flexor digital profundo ou outras estruturas propriamente ditas do aparelho. Então, realmente, hoje em dia, com a facilidade da ressonância magnética, os casos que eles ficam com dificuldade, às vezes o apoio de acessos de bloqueio sinovial versus o diagnóstico por imagem avançado faz com que a gente consiga ter um diagnóstico mais apurado, entenda se os tratamentos eles não funcionam e, logicamente, categorizar o prognóstico para esse cavalo e conversar com o proprietário. Então, esse é o caso que eu queria mostrar, um caso da rotina que nós temos com bastante frequência, e vou descompartilhar aqui minha tela para fazer a nossa discussão. Então, esse é o caso, eu acho que muito bom todas as colocações de todos os casos clínicos que nós vimos. Só ter certeza que está todo mundo escutando, está todo mundo bem? Estamos escutando? Tudo ótimo. Tem algumas perguntas aí referente ao Perfeito. seu caso, né? Você vai Sim. tirar aí as perguntas. Então, beleza. Tá bom, então, beleza. Então, caracterizando principalmente aqui a finalização dos casos, eu quero agradecer a todos que fizeram uma excelente apresentação.
E uma das coisas interessantes de um webinário como este é que cada um tem sua abordagem, embora seja tudo um conjunto de ideias conectadas, porque a gente se conecta muito bem com o conteúdo, os casos, o diagnóstico, avaliações de imagem. O interessante é ver as diferentes formas de apresentação, né? Então, nós estamos hoje já passando exatamente no segundo bloco, né? Eu fico muito feliz aqui de estar com este grupo e eu gostaria de ver se a gente, não sei, Vaiti, se nós vamos passar vocês querem passar o vídeo Sim. no intervalo ou a gente toca? Vamos passar o vídeo? Então, eu Passa queria o as vídeo, pessoas, 2 por favor, minutos. convidar todo mundo para aguardar, vamos fazer um vídeo institucional da CEA e voltamos com a sessão de perguntas e respostas. Foi dada a largada, só que desta vez para uma corrida diferente. Uma prova em que não importa quem chega primeiro, ou quem para lida por último. Desta vez, o prêmio vai para todos aqueles que não param nunca. Médicos veterinários, tratadores, criadores, treinadores e todos os profissionais responsáveis pelas grandes conquistas de seus cavalos. Chegou a hora de tomar as rédeas da situação. Nas fazendas ou nos passeios, é preciso pegar pesado no tratamento. Nas pistas de corrida ou de salto, é hora de ser veloz na prevenção. Por isso, a CEVA continua presente e trabalhando, para que você possa oferecer o melhor cuidado para o seu cavalo. E quando chegar a hora de entrar nas pistas ou nas lidas diárias, ele estará forte, protegido e preparado para grandes conquistas. CEVA, juntos além da saúde animal. Legal, Jairo. Podemos partir para bloco de perguntas e respostas. Ok, muito obrigado, Vaiti. E obrigado para todas as pessoas que perguntaram. Temos muitas perguntas e vamos começar aqui em ordem de pedido. Então, vamos começar com uma pergunta. Eu não sei se todo mundo está conectado, não estou conseguindo ver aqui o time, mas eu gostaria de começar com uma pergunta do Rogério. Roger, um prazer te ter aqui, sempre bem ativo. Rogério Saito. Não sei se você está me escutando. Sim, tá tudo certo. Sim, ok. Bom, o Rogério, só que eu não estou Estamos conseguindo ouvindo. ver vocês, não sei por quê. Bom, ele pergunta se vocês já fizeram neurectomia, o cavalo voltou ao esporte e tiveram algum problema sério. Então, vou abrir essa discussão aí para todo mundo. Eu acho que se cada um puder fazer sua colocação, a experiência que vocês tiveram com a neurectomia, tem várias perguntas de neurectomia, é uma pergunta super importante, porque não sou eu o diagnóstico como o tratamento, o que a gente faz em casos como os casos que nós mostramos hoje, que são de desafio grande. Alguém gostaria de comentar? Eu só não estou vendo o time, eu não sou equipe. Deixa eu colocar todo mundo aqui na tela. Vamos lá. E agora, consegue ver? Não. Para mim está Tem aparecendo. tem uma barra aí embaixo, professor. Às vezes você está no modo de apresentação. Não, na verdade eu não estou. Tem de vídeo layout. Deixa eu ver. Cara, tem um zoomzinho, deixa ele todo para a esquerda. Agora esquerda. sim. Sim. Obrigado. Isso mesmo. Beleza. Eu sempre falo, né, que a força do time é o time, né? Então, nós estamos aqui juntos, somos mais fortes. Muito obrigado. Hoje a gente se ajuda mutuamente. Então, quem gostaria de comentar experiências de neurectomia? Não, eu posso começar. Beleza. Andressa, primeiro as damas, por favor. Eu acho que eu nunca vi nada. Deu? Tá Ok, vendo? Deu sim. Bom, eu particularmente nunca vi nada muito catastrófico, mas a gente já tem histórias, tem relatos, né, de luxações enfim, mas eu nunca tive nada, não.
Eu já tive, infelizmente, cavalos que prometeram que ia fazer neurectomia e não iriam para o esporte, foram para a prova de marcha, especificamente, e também não soube que deu algum problema catastrófico. Mas eu acho que existindo a possibilidade, eu não recomendaria. Tinha mais Obrigado, alguma parte da Andressa. pergunta? Por enquanto não, talvez mais em cima a gente possa ver, né? Tem outra também depois. Bom, talvez vou fazer o link do Álvaro. A neurectomia no final aporta bem-estar ao animal. Seria a oclusão no síndrome podotrofear, não sei se eu vi algum erro, se também por questão de bem-estar. Felipão, se quiser, te passo a palavra. Sim, eu acho que tem que ser levado em consideração, sim, igual o caso do Rolando, né? E o caso da égua que eu apresentei também. São animais que, né, o proprietário estando ciente aí, né, um cavalo que tem uma lesão importante de flexor digital profundo, que ele não vai voltar ao esporte, e ele estando ciente disso né, realmente atestando, né, e conhecendo os riscos, eu acredito que sim, seja uma opção muito relevante, especialmente para animais que realmente vão voltar aí para reprodução e tudo mais, conhecendo também os outros potenciais problemas que podem acarretar. Na verdade, um caso que a gente viu junto, né, Jairo, daquela égua de adestramento, uma égua importante, Sim, que lembro. tinha uma lesão crônica, necrose do flexor digital profundo, e como único fator, né, responsável aí pela claudicação. E foi uma égua que foi feita a neurectomia. O proprietário estava ciente de todos os riscos, né, potenciais, e ela voltou, competiu e muito bem, ainda está competindo no caso. Então, depois de 3 anos, ela ainda compete em alto nível. Obrigado, Felipe. Eu gostaria de complementar. Eu acho que hoje em dia é indiscutivelmente que é mal indicada, principalmente nas indicações de neurectomia para cavalos com tendinopatia aguda e principalmente as silentes, né? É o grande problema, né? Porque uma coisa é a gente não tentar escanear e não ver, e outra coisa é não ter acesso ao local da lesão. Tinha ressonância, né? São duas coisas diferentes, porque a gente faz o quê? A gente vê um cavalo, como foi o caso desse caso que nós vimos juntos com o Felipe, eu lembro muito bem desse caso. Uma coisa é indicar neurectomia depois de passar por ressonância versus fazer uma ultrassonografia com a sonda microconvexa, né? Então, eu acho que, fazendo uma adição, eu acho que a neurectomia ainda, quando vem indicada, ela é uma ferramenta que é a última escolha, porque sem ela, realmente não tem muita opção. Porém, são casos de tendinopatias crônicas ou síndrome navicular, que realmente ele não responde a nada, né? Porque também tem, não sei qual, aproveitando esse link, a sua experiência de todos com as tendinopatias crônicas indicadas à neurectomia, né? Porque tem a indicação com a tendinopatia crônica. Não sei se alguém tem alguma experiência, mas acho que é uma outra opção, levando em consideração que esses cavalos têm que ser sempre monitorizados, pelo menos no flexor digital profundo. Vocês têm alguma experiência com as tendinopatias crônicas ou só síndrome do navicular? Jairo, vou colocar aqui um pouquinho minha opinião frente a que de repente correlaciona um pouco mais com o meu caso, né? Eu não, vamos dizer assim, não é tão incomum eu encontrar, especialmente mineralização de tendão flexor profundo, até eu acho que eu tenho um índice bastante alto. Eu considero que um pouco está relacionado com as invasões terapêuticas, especialmente a nível bursal, né, com anti-inflamatório de depósito, de repente numa frequência muito alta. Eu tenho visto isso aí. Tenho visto casos de neurectomias de repente com não diagnóstico preciso em cima, especialmente do tendão flexor profundo, em que ocorreram luxações, ocorreram problemas artropáticos de interfalângica distal no futuro, e não é muito incomum também o procedimento de neurectomia no esporte em que eu estou envolvido, apesar de que hoje se tem mais critério, né? Então, se tem mais critério em avaliar, especialmente as afecções de tecidos moles do aparato podotroclear antes de passar um passo desse, e propriamente por a gente não ter a condição tão perto da ressonância magnética, né?
Então, eu particularmente, eu hoje considero muito, antes de proceder a uma técnica tão agressiva, como realmente o último passo, né? E, bom, levando em conta todas as ponderações que realmente a vida real nos propõe, né? Nesse caso do meu cavalo, a gente vê que é uma coisa que está se cronificando cada vez mais, mas a gente ficava, de certa forma, sem opção, e a gente hoje assume um compromisso, de repente até eterno, com esse animal, de tentar controlar o manejo para que ele possa, assim, sobreviver aos contras que essa técnica pode vir a trazer no futuro. Obrigado, Rolando, muito obrigado. Bom, o João, obrigado pela pergunta. Ele fala se a neurectomia seria só uma única alternativa para o bem-estar e qualidade de vida. E aí eu vou fazer um link lá em cima com uma pergunta também que, se nós tomarmos, o Rogério também tinha feito sobre a elevação do talão, se a gente coloca a elevação do talão para essas lesões, né? Eu gostaria de comentar para o João que tem várias modalidades de controle de dor. Infelizmente, na terapia, quem nos ensina muito sobre manejo de dor são os anestesistas de pequenos animais, né? Porque eles se preocupam muito mais com dor do que muitas vezes os veterinários de grandes animais, né? Eu, particularmente, acho que tem outras opções. A dor de navicular severa, eu tenho visto cavalos de navicular com uma dor tão severa que eles têm uma postura de laminites. Tanto assim que um diferencial rápido é bater no casco, com a pinça de casco no casco, para ver se ele tem uma dor epicrítica, ou seja, uma dor externa de vibração. Eu acredito que vocês tenham passado por isso também. Agora, o que a gente pode fazer? Eu acredito que tem várias maneiras de tentar controlar a dor, não só um método de analgesia, mas lógico que a neurectomia também, ele é um método de analgesia, mas nós temos muitos outros métodos de analgesia. O Ricardo comentou alguns, como por exemplo o Shockwave, que não necessariamente são animais que para analgesia tem que retirar um nervo, dá para fazer outras coisas. Mesmo assim, eu não sei qual que seria a experiência que vocês têm fazendo um link lá em cima com uma pergunta do Rogério, pensando em analgesia da elevação do talão, porque realmente os cavalos que têm navicular o flexor profundo e a gente eleva o talão, eles têm muito conforto, né? O que vocês têm visto? Vocês utilizam, fazendo o link das duas perguntas, vocês têm utilizado a elevação do talão para animais de esporte? Se sim, em que casos? Quanto tempo eleva o talão? Ou simplesmente não eleva o talão e tenta optar por outro tipo de terapia? Não sei se vocês querem comentar, não sei se vocês ficam à vontade para ir comentando. Jairo? Sim, Ricardo. Posso comentar? Sim? Por favor. Oi, Jairo. Então, vamos fazer um link, né? Eu não tinha falado da neurectomia, né? Eu não uso tanto na minha rotina, mas, porém, não tem tido tanto, né, casos para neurectomia, porém, acho válido, respeitando aí, como os colegas falaram, né? Todos os pós, os contras, né? E temos aí hoje o uso da ressonância magnética, que nos dá uma segurança maior para realizar aí a neurectomia. Então, acho que estamos aí amparados para chegar a uma decisão mais sensata. No caso da ferradura, né, eu já usei mais, né, talonar os cavalos, levantar um pouco o talão. Hoje tenho usado essas ferraduras terapêuticas, né, já prontas, né, temos várias empresas aí que trabalham com o modelamento dessas ferraduras, então hoje tem ficado muito mais fácil, né, fazer o ferrajamento. Então não tenho usado tanto o talonamento, não. E quando uso, né, já temos aí as ferraduras levemente talonadas, né, eu não exagero muito na questão da angulação, né, já temos ferraduras hoje já prontas para poder usar. Quanto à analgesia, eu acho que também, acho que a gente não levantou o caso do uso dos neurolíticos, né, que podem ser bem-vindos também, né, no tratamento. Eu tento fazer, antes de uma neurectomia, né, eu tento fazer o uso do neurolítico por um tempo, né, e avaliar também a resposta do neurolítico, para também ver se convida a gente a fazer a neurectomia, né, a cirurgia aí no caso. Então é mais ou menos dessa forma que a gente
que a gente trabalha, com o uso de neurolítico, depois talvez a neurectomia, né, e o uso das ferraduras já industrializadas, né, tem nos favorecido muito no nosso dia a dia. Você tem visto melhoras clínicas? Eu sei que é um complexo de tudo, né? Mas o timing que você percebe nos neurolíticos e de quanto depois de aplicação? Uma melhora quanto tempo depois e quanto dura? E depois queria estender também, sim. Normalmente eu não vejo essa melhora rápida, tá? Vejo depois de uns 7 dias, talvez, de 7 a 10 dias, eu começo a ver uma resposta melhor, mais significativa dos neurolíticos, né? Mas na fase rápida ali, né? Não tem uma resposta imediata, eu não tenho visto nos meus casos em particular. Né? E então fazemos o uso também de outras terapias, né? Como o shockwave. Acho que a gente pode falar isso um pouco mais para frente, acho que temos perguntas sobre o shockwave. Então, faço o neurolítico, né? E a resposta é um pouco mais tardia, ela demora um pouco mais, tá? 7 dias, de 10 dias aí eu começo a ver uma alteração significativa. Muito obrigado, Ricardo. Eu gostaria de convidar... Quanto tempo, mais ou menos, né? Isso persiste de uma forma positiva? Acho que talvez 3. Depende muito do caso, viu, Jair? É difícil a gente falar. Acho que pode variar muito de caso para caso, né? Mas eu tenho boas respostas, sim, com o neurolítico, casos específicos. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de fazer um convite aqui a todo o grupo. Eu vou me incluir. Tem uma pergunta muito legal aqui do José Esteban. Eu gostaria de lhes pedir para responder pontualmente se usam ou se não usam, o porquê e que tanto vocês gostam, baseada na ferradura napoleônica. Se vocês utilizam a ferradura napoleônica, para as pessoas que não sabem, que nos escutam aqui, a napoleônica é a ferradura invertida, né, que o Napoleão utilizava para enganar os combatentes, em vez de seguir eles, sempre em outra direção. Então, minha resposta é, rapidamente, gostaria de fazer um rodízio rápido, se a gente usa, se gosta, não gosta e por quê, e que tanto gosta, né? A minha resposta, vou me atrever a fazer a primeira resposta, eu tenho usado, gosto muito, acho que tem um bom resultado, às vezes não é tão prático, ela pode chegar a deformar o casco, mas biomecanicamente ela tem a incapacidade de penetrar o talão no solo e, pelo fato de não estar fechada na pinça, ela acelera o break-over. Então, eu gosto. O que vocês acham? Gosta, não gosta, usa, por que sim, por que não? Filipão. Gosto muito. Você já deu a explicação. E com o material de impressão na região da ranilha, melhor ainda, para realmente conseguir dar aquela restabelecer a propriocepção. Às vezes essas ferraduras, né, levam muito a região da ranilha do solo e os cavalos perdem um pouco essa propriocepção. Gosto muito. Acho uma excelente tática. Obrigado, Filipão. Rolando. Não, para mim totalmente concordo, é extremamente bem-vinda em casos especialmente mais críticos e mais crônicos, né, linkando um pouquinho a questão rápida aqui, só para a questão de que, no meu caso, eu tenho visto muito que na elevação dos talões por ferraduras compensatórias e tal, a gente tem tido muito a longo prazo problemas altos, né, de desmite de suspensório e tal. Então a gente procura, de repente, melhorar no braking, apoiar o talão e não jogar tanto com a compensação da altura, né? E as ferraduras napoleônicas são extremamente bem-vindas e com um resultado muito prático na maioria dos meus casos. Obrigado, Rolando. Eu acho que o Napoleão tinha raio-x, ultrassom e ressonância lá na França escondido, né? Andressa, por favor. Eu acho bastante interessante, concordo com os comentários, mas acaba que eu uso pouco. Eu tenho utilizado mais um bom ferrageamento, né, jogar o apoio mais para palmar e associar com uma ferradura cebola, por exemplo, algo nesse sentido. Obrigado, Andressa. Tem outra pergunta aqui do Guilherme, né? Eu vou responder rapidamente. O Guilherme pergunta se utilizam anti-inflamatórios não esteroidais na bursa. Não, perdão. Se pode fazer infiltração com anti-inflamatório não esteroidal. Na verdade, não é comum, Guilherme, não é comum utilizar.
Eles têm efeito sistêmico muito bom, na verdade, mas eles não são indicados para utilizar intratecalmente. Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Tiagão, no caso do Jairo, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês utilizariam uma ferradura Onion com silicone de modelagem do meio do casco para trás, para ter uma leve inclinação, mesmo em piso mais compacto, e dissipação da pressão, mais ou menos o que o Felipe comentou. Não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa. Eu também acho, concordo com o Felipe, eu também acho que reforça ainda mais a mecânica de suporte palmar e minimiza a extensão da interfalática distal. Qual é a experiência que vocês têm com silicone e a elevação do talão também? Vamos lá. Jairo? Obrigado, Ricardo. Sim. Eu tenho usado a ferradura Onion, né? É uma ferradura que eu gosto de usar. Já usei mais a ferradura invertida. Acho que tem muito isso, a gente usa, vai, volta, muda um pouco, né? Acho que todo mundo passa por essas fases, né? Então hoje eu gosto de usar a ferradura Onion. Uso um pouco de material de impressão, mas não é meu grande volume, minha grande rotina. Já usei mais também. Então, o meu carro-chefe hoje é a ferradura Onion, a ferradura invertida eu gosto de usar em casos de tratamentos, né, que o animal fica um tempo maior parado, mas cavalos que a gente tem que voltar para a competição, né, talvez a gente perca em cavalos de tração, né, em cavalos de velocidade, né, as pessoas tendem a achar que a gente perde um pouco de tração, né, por conta da pinça, né, de não ter ali a parte de sustentação, então a gente tem um pouco desse preconceito de usar a ferradura invertida para as provas, né? Mesmo que a Onion também a gente tem ela toda rolada, então a gente acaba perdendo um pouco de tração também, os treinadores, os competidores aí, eles se queixam um pouco, né? Mas ainda é uma ferradura que eu uso de rotina e de eleição, né? Ela toda rolada, com apoio maior nos talões. Aí. Okay? Ora, sim, está intermitente a rede. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar um pouco esse levantamento que o Rogério perguntou, e o Thiago, e a pergunta do Ricardo, e fazer uma pergunta, que é uma coisa que a gente discute às vezes, né? Exatamente isso. Perda de propulsão com uma rolada ou uma invertida versus dor na propulsão. Porque uma coisa é perder propulsão, porque a ferradura ela está rolada, versus perder propulsão, porque o cavalo está dolorido. O que vocês dão mais valor? A deixar uma ferradura barras largas atrás, sem tirar a propulsão, ou seja, sem enrolar, ou mesmo ele perdendo a propulsão um pouco, mas ele não vai ter a dor na propulsão, que talvez seria um pouco mais grave, né? Não sei se me fiz entender a pergunta. Posso responder, Sim, Jair? sem dúvida. Claro. Não, claro. Vai, Ricardo. Por favor. Pode ir. Sim, eu acho que sem dúvida alguma, né, a questão da dor influencia muito mais, né, nos animais de esporte, porque a gente se preocupa sim, né, com a tração, né, dos cavalos, mas a gente sabe que o cavalo, quando tem dor, né, na fase caudal do passo, né, em todo o aparelho podotroclear, o cavalo também tem um encurtamento do passo, um encurtamento da passada, né, e isso pode estar muito mais relacionado com a perca de rendimento, né, com a queda de performance, né, que está mais relacionado com a dor, com a região mais tal, né, com a parte mais caudal do passo, né, com a face caudal do passo, do que propriamente dito com a perca de tração, né, durante o movimento. Então, para mim, né, estou certo que o apoio, né, é muito mais relevante do que o próprio perca de tração no rolamento. Obrigado, Ricardo. Rolando, por favor. Não, perfeito, é isso que o Ricardo colocou, totalmente 100% de acordo. Eu só gostaria de comparar ou trazer para realmente o meu estilo de cavalos de esporte, né? Especialmente no crioulo, existe uma avaliação
sobre os andares, né, sobre o processo de andadura na parte inicial da prova. Então, os cavalos, quando começam a refletir dores de podotroclear e tal, eles já têm uma alteração na fase tanto de protração como propulsão, diminuindo então os avanços e tal, especialmente em movimentos de trote, né, em terrenos fundos, mas de fato que como o Ricardo falou, além de que quando a gente vira uma ferradura, a gente também tem um pouquinho de perda de propriedade de avanços, ou seja, ele altera um pouquinho, isso de repente ele de certa forma condenado na avaliação, mas no contraponto das duas situações é muito preferível que realmente o cavalo esteja mais confortável, apesar de repente uma leve alteração do que propriamente com dor, até porque vem uma fase depois de total propulsão, que é uma fase de maleabilidade em cima de obstáculos, e aí o cavalo realmente vai perder muito em performance, né? Então, obviamente que sempre visar confortado que propriamente deixar com dor, né? Muito obrigado, Rolando. Aqui eu só aproveito rapidamente para passar alguns elogios. Rogério colocou stand de parabéns pelos casos clínicos, obrigado. Giovana, apresentações incríveis. O professor Daniel do Rio, parabéns a todos pela plena capacidade de explicar detalhadamente cada caso. Excelentes apresentações, Sara, incrível, Carol. Muito obrigado a todos. A gente compartilha isso também, que nos deixa muito felizes. Aqui tem uma pergunta do Rogério, e também nesse caso, queria saber o que vocês têm feito. Eu gostaria de saber a opinião de todo mundo. Depois eu gostaria também de colocar a minha opinião. Vocês utilizam 2 ampolas de Children na perfusão, ou já usaram mais? Já escutaram falar sobre 3 ou 4 ampolas? A gente sabe que a perfusão regional, embora ela não está indicada on-label, ou seja, na bula, nós utilizamos, né? A gente não está induzindo a utilização, mas estamos contando a nossa experiência, né? Porque ela não é indicada on-label. A dose correta, só para fazer uma ressalva, é de 0,1 miligramas por quilo por dia, por 10 dias, totalizando 1 miligrama por quilo, ou seja, 10 ampolas em 10 dias intravenoso. Mesmo assim, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês utilizam, qual é o volume, né? E se já utilizaram volumes maiores a 2 ampolas? Eu utilizo perfusão regional com 2 ampolas. Já tem, acho que já tiveram artigos, né, reportando o efeito condrotóxico quando a gente extrapola esse número, né, de total, né, de dose por perfusão regional. Às vezes, né, aqui como funciona, né, o hospital ele providencia, obviamente, as medicações, a gente tenta, obviamente, otimizar os custos, né? Aí no Brasil, né, pelo que eu me lembre, a maioria dos clientes compram a medicação e você faz no animal, né? Então, às vezes eu não sei se vale a pena realmente guardar aquela ali, o resto da caixa para outras possíveis utilizações, ou não sei, mas é o que eu faço aqui para casos de síndrome navicular especificamente. Filipão, você utiliza o volume normal para cada ampola, utilizando 2, ou você reduz o volume? Que volume você usa? Não, eu utilizo 2 ampolas, né, com o garrote na altura, né, do boleto, e por membro. Mas o volume de diluição é o mesmo, né? O volume total. Não reduz o volume. Eu coloco uma quantidade de 10 ml de normosaline. Salina. 10 normal. ml para as 2 ampolas. Ou 10 ml por ampola. Desculpa, na diluição normal do frasco, mais 10 ml de salina. Ok, beleza. Ótimo. Obrigado, Filipão. Quem gostaria de compartilhar mais a sua experiência? Se tem perfusão regional, não sei se... Rolando, Andressa, Ricardo. Andressa, por favor. Eu acho que eu também concordo com o Felipe, eu acho que o volume não precisa ser extrapolado. Até para ter uma ideia, a gente normalmente calcula 1/3 da dose por membro quando você faz uma perfusão um pouco mais proximal. Então, considerando que a gente está fazendo mais distal, acho que 2 seria suficiente. 3 seria o limite, mas a gente normalmente não vai necessitar, acho que da 3ª ampola, pelo menos essa é a minha experiência. E acaba que o volume vai ficando muito grande também, né? A gente sabendo com o garrote baixo ali,
mais que 3 ampolas, a gente não vai conseguir fazer. Obrigado, Andressa. Agora, quem gostaria de compartilhar? Ricardo. Jairo, normalmente eu uso, né, eu tento seguir o mais básico possível, uso uma ampola para cada casco, né, para cada região, e depois sigo com as aplicações uma por dia, né, sigo fracionado aí o restante. Então, sigo dessa forma. Obrigado, Ricardo. Eu só queria reportar outra coisa aqui, rapidinho, Sim, né, a diluição, né, total e o que está prescrito na bula. Aqui no hospital a gente usa já anos e anos e anos, quando a gente vai fazer a dose total sistêmica, então a gente dilui tudo em um frasco, 1 litro de soro e desce devagar, nunca tivemos nenhum problema e a gente não dá anti-inflamatório antes disso. Então, que é outro ponto importante também de considerar. A gente nunca teve nenhum problema aqui, nenhum. Mesmo com cavalos que a gente acompanha a longo prazo, né, potenciais problemas renais, a gente nunca teve. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. E Rolando? Assim. Sim, Andressa. Sim, por favor. Não, desculpa, eu só ia dizer que eu faço exatamente como ele, também não tem problema. Obrigado, Andressa. Rolando? Beleza, não, eu faço também como o Felipe colocou, a doutora Andressa também. Só é importante ressaltar que no cavalo crioulo, geralmente são condições de o garrote, por mais bem feita a técnica, a gente sempre tem que ter cuidado com o volume. Então eu não extrapolo de 2 frascos por local, porque é muito fácil da gente perder esse garrote em prática, pelo menos comigo, né? Então eu tento não extrapolar isso e o efeito, geralmente eu coloco por membro 2 frascos, né? E o resto eu jogo via sistêmica e sempre tive uma boa condição de resultado. Funciona muito bem. Na minha casuística, para síndrome avicular, especialmente em alterações de arquitetura, de sesamoide e tal, na parte óssea, ele é muito bom. Realmente, resultado prático muito bom. Obrigado, Rolando. Eu me uno, né? Nós estamos todos alinhados. Eu nunca tenho utilizado mais de 2 ampolas por perfusão regional, mesmo sendo a perfusão na região do metacarpo, tipo para a região do boleto. E em relação às doses, eu tenho utilizado até 5 ampolas em 1 litro em um dia e 5 ampolas em outro litro em um dia também, lento. Acho que não, sem problema nenhum. Muito obrigado, Roger, pela pergunta. O Daniel faz 2 perguntas interessantes aqui, muito importante em relação a algumas perguntas, Daniel. A primeira pergunta dele, no caso apresentado com dor na pinça do casco, acredito, não sei se era talvez o caso da Andressa, não lembro, isso pode ter sido em função do deslocamento do apoio do talão para a pinça, por primariamente dor na região posterior do casco. Vocês lembram desse caso, talvez? Não sei quem... Não? Ou se alguém quiser comentar. E a segunda pergunta do Daniel, podemos discutir as duas, se talões contraídos em caso do síndrome do navicular sugerem redução do apoio da parte posterior do casco. Eu vou responder a segunda pergunta, a minha opinião. Eu acho que uma das complicações que eu tenho visto, né, mais a meio prazo da ferradura invertida é que ela, não sei se vocês têm a mesma experiência, que ela começa a atrofiar os talões e ela começa a reduzir a expansão dos talões. E essa pergunta ligada do Daniel em relação aos talões contraídos, eu sim acredito que não necessariamente especificamente no aparelho podotroclear, mas sim na região palmar do casco, porque o movimento do processo palmar ele tem a capacidade de absorver o impacto, inclusive para minimizar a carga sobre os ligamentos colaterais da interfalática distal. Está vendo que o ligamento colateral ele dá origem à cartilagem alar. Então, os cavalos que têm muitas vezes talões contraídos ou talões fechados, que ficam com aquele casco de mula, às vezes esses cavalos não têm um bom amortecimento na fase de recepção e na metade do apoio, e talvez essa vibração pode interferir se, primeiro, uma calcificação da cartilagem alar, e segundo, ele pode se aumentar a carga da vibração que ela não é absorvida pela cartilagem alar, sobrecarregando os ligamentos colaterais. Essa seria a minha opinião em relação a essa pergunta. Não sei se vocês têm alguma opinião também em relação a esses cavalos
mais atrofiados ou contraídos no aspecto palmar, associado ao síndrome do navicular, e em relação à pinça do casco. Felipão, quer comentar alguma coisa? Não, em relação a essa última pergunta dele, eu acho que uma forma, né, efetiva de mitigar um pouco esse efeito seria o que o Thiago falou anteriormente, né? Silicone. De realmente do silicone. Mitigar, né, o máximo possível. Ótima observação. Muito obrigado. Jairo, não sei qual que se Rolando. Falando um pouquinho sobre a questão da pinça, eu particularmente gosto muito de utilizar a pinça de casco, frente a que é muito difícil eu pegar processos de algia através da pinça. Geralmente são processos protopáticos, onde a gente tem aquela dor mais final, não aquela dor rápida epicrítica, mas e geralmente em casos mais agudos, quando tem envolvimento de tecidos moles, propriamente tendão flexor profundo, que eu tenho uma situação da pinça mais real, até em casos que o cavalo chega a ficar até com a mão no ar, em alguns casos, e efusões bursais, né? Mas no corriqueiro, realmente, eu não tenho tanta reação clínica como para me convencer com a pinça de casco. Aí eu prefiro realmente passar, de repente, a uma técnica de bloqueio perineural ou propriamente radiográfica para poder tentar entender relacionado com a biomecânica, né? Obrigado, Rolando. Sim, eu também concordo. Eu não tenho visto... Sim, Andressa, por favor. Não, eu concordo, mas eu até imagino que ele esteja se referindo ao meu caso, porque eles viram a pinça, mas era pinçando os talões, né? A gente pinça a metade da anilha e talão, e o cavalo teve muita dor a ponto de pular, né? Até jogou a mão. Mas era pinçamento dos talões. Isso eu acho que também não é muito comum, mas algumas vezes isso é significativo. Obrigado, Andressa. Sim, eu concordo. Eu vou me unir às respostas de vocês dois e continuar com as perguntas. O Daniel fez uma pergunta em relação à analgesia multimodal, semelhante ao que se preconiza para laminites, tem aplicação para esses casos? Uma pergunta legal. Eu acho que primeiro destacando a analgesia multimodal, né, que seria várias modalidades, que é uma coisa que a gente deve realmente considerar na analgesia de equinos, que é muito bem feita em pequenos animais. Eu acredito que a mecânica seja um pouco, embora a biomecânica seja similar, né, porque a laminitis, parte da dor, ela é por tração do flexor profundo, que induz a rotação da falange, no navicular também. Eu acho que o equilíbrio do casco é o grande segredo. Eu acho que em termos de analgesia, lógico que um cavalo, na minha opinião, né, não sei o que os colegas acham também, mas para um cavalo equilibrado no casco, reduzindo a tensão do flexor profundo, a analgesia para uma laminitis é muito superior à analgesia, muitas vezes para um caso de navicular. Porque, bem ou mal, o comportamento do andamento do cavalo com laminitis, ele tem fases curtas, né? Então, só o fato de relaxar o profundo, o cavalo vai melhorar muito. E outros métodos de analgesia multimodal, como, por exemplo, que não sejam ligados à mecânica, que eu acho que um dos principais, e não é o mais importante fator de analgesia, na minha opinião, é mecânico, né? Associando principalmente a laminitis versus outros casos. Eu até levantaria outra pergunta associada se os cavalos, eles potencialmente, duas perguntas. Será que os bifosfonatos em cavalos com laminitis, eles são indicados? Primeira pergunta que eu levantaria associado a essa analgesia multimodal. Segundo, vocês ainda utilizam isoxuprine, né? Ou algum hemogeológico ainda para navicular versus laminitis? Será que ele tem efeitos de analgesia? Eu levantaria esses dois questionamentos aí em relação à analgesia multimodal que o Daniel comenta. Vocês, o que vocês acham em relação a essas duas colocações? Vocês utilizam isoxuprine ou já usaram? Não, bom, o isoxuprine já vi várias pessoas que utilizam, a gente não utiliza na rotina aqui. O que eu posso falar sobre outro modulador vascular, a pentoxifilina, no caso, as doses preconizadas, elas, né, que a gente usa aí, eu acho que 2 vezes ao dia, né, 3 vezes, é muito pouco para o que o cavalo necessita. Isso já está reportado em estudos, né, então
acho que o que a gente usa é mais a dose que usa e na frequência que usa é mais um placebo do que realmente está utilizando, está auxiliando, né? O Children, acho que é interessante, acho que merece estudo, né, para laminite, né? Eu não sei aí, né, o quão uma posição, né, né, sem não sei, não tenho opinião formada, acho que ele precisa de mais estudo, sei lá, às vezes num processo de osteopenia aí, né, a longo prazo, alguma coisa do tipo, não sei, por desuso Obrigado, do membro. Obrigado, Felipe. Eu fiquei um pouco preocupado na hora que o Felipe falou. Bom, eu, igual na tenotomia cuneana, eu falei, agora eu dou isoxsuprina, eu vou me sentir velho de novo, né? Porque eu utilizei muito isoxsuprina já. Não sei, eu já utilizei faz tempo muito isoxsuprina e depois utilizei pentoxifilina. Realmente concordo para fazer a dose básica do isoxsuprina, que na época eu lembro que utilizava os potes de tabletas, eram tipo, se não estou enganado, 30 tabletas por dia para dar uma dose terapêutica hemogeológica, né? Realmente é um tema de discutir. E outra coisa que eu gostaria de comentar rapidamente é quando a gente levantou a questionamento sobre bifosfonatos na laminites, lógico que é visando o que o Felipe comentou sobre cavalos osteopênicos ou às vezes uma lice severa por infecção óssea, por perfuração de sola, mas não propriamente pela laminitis propriamente dita, né? Eu só queria fazer essa observação, só para não ter mal entendido durante a nossa discussão. Não sei se alguém mais gostaria de comentar alguma coisa. Sim. Outro ponto do isoxsuprine é 40 dias de doping, né? Então o uso dele fica um pouco inviável, né? Sim, muito obrigado, Felipe. Não sei se mais alguém gostaria de comentar alguma coisa. Eu acho que eu ia falar exatamente o que o Felipe falou. O problema é o doping para analgesia semelhante à laminite, né? E no caso, também é importante. Acho que a gente mostrou casos muito graves, né? O pessoal eu acho que todo mundo quis mostrar, intensificar, os vídeos ficarem bonitos e tal. Mas acho que o mais comum é a gente controlar a dor com bom ferrageamento, bom casqueamento, né? Alterar o tipo de treinamento, piso e tudo mais, aquecimento. É muito mais isso do que a neurectomia em si. Eu acho que os nossos casos acabaram evoluindo para dessa forma que a gente nós não conversamos e acabamos pegando casos mais dramáticos, talvez, para mostrar, né? Isso que eu queria enfatizar também. Outro Obrigado, ponto que eu lembro que vocês estavam falando da ferradura invertida, até vi que tem uma outra pergunta novamente sobre isso. Tem alguns estudos mostrando que se ficar muito tempo, ele começa até a comprimir demais a face dorsal e do casco, né? Eu tenho até estudo com placa de força, mostrando que ele acaba nos 2 pontos onde acaba a ferradura, ele tendo uma pressão muito maior. Então, não é uma ferradura indicada continuamente. Por isso, a gente pode até usar nesse início, depois começa a quebrar muito casco e ter esses pontos de pressão que desfavorecem muito, obviamente, a continuidade do tratamento. Muito obrigado, Andressa. Vocês têm uma pergunta aqui do Guilherme. Guilherme, obrigado pela pergunta. Em casos agudos de síndrome do navicular, crioterapia e acupuntura seriam alternativas para analgesia? Vocês têm experiência crioterapia ou acupuntura? Eu não tenho experiência. Ok. Obrigado, Rolando. Felipe? Eu também Não, não, né? Jairo, não tenho utilizado esse tipo de técnica, não. Sim. Fazendo um link, talvez Ok, sim, também eu me uno, eu não tenho utilizado, acho que hoje em dia, acho que método de analgesia, associando até a pergunta do Daniel, também de analgesia multimodal, eu acho que o Shockwave é uma excelente ferramenta sempre de analgesia, né? Vocês, Ricardo, vocês com que frequência utilizam Shockwave? Como que é o comportamento desses cavalos que vocês utilizam navicular? Ou, às vezes, vou até aproveitar o link de tendinopatia do profundo, né? Vocês têm 2 máquinas de Shockwave a campo, não sei se Felipe também, né? O que vocês usam de Shockwave de analgesia. O Jairo, como eu falei, né, até na minha apresentação, a gente usa as 2 tecnologias hoje, em casos mais severos, né?
que é necessário, né, uma frequência mais alta em caso de calcificação, né, de tendão, coisas assim, né? Até tenho 2 casos que a gente está usando. Eu prefiro usar a tecnologia eletrohidráulica, né? A gente usa com uma frequência aí de 10 dias, né? Fazemos aí 4 sessões, né? Com a frequência com intervalo aí de 10 dias uma sessão da outra. Né? Outra tecnologia piezoelétrico a gente usa em casos mais brandos, talvez em casos mais superficiais, né? Não promovendo uma analgesia tão evidente, tá? Como a outra tecnologia do eletrohidráulico, né? Então, é mais ou menos isso, as 2 tecnologias. E a questão da acupuntura, né, acredito que ela é bem-vinda, né, não só nos casos aí de navicular, né, mas no contexto geral, né, tem alguns animais nossos, a Nancy poderia falar um pouco melhor sobre essa questão da acupuntura, mas tem alguns animais aí que passam pelo tratamento, né, pelas as sessões de acupuntura, né, durante toda a preparação, né, a preparação e tratamento. Então é bem-vindo, acredito que seja bem-vindo sim, eu não sei dizer, mas a gente usa acupuntura, né, e usa também o shockwave aí na questão de analgesia, remodelamento. Eu acho que é uma terapia assim, muito bem-vinda, tomando cuidado, né, principalmente com a terapia do eletrohidráulico. Em questão da analgesia, você pode, né, se colocar em uma situação um pouco arriscada, dependendo do grau da lesão, do grau do problema que você tem. Mais ou menos. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui sobre protocolo. Eu gostaria de deixar aberto para quem quiser responder essa pergunta, do Tagor. Ele fala: qual o protocolo de retorno ao trabalho que vocês costumam utilizar? Imagino que em cavalos com síndrome navicular, um piso um pouco mais duro, uma boa pista de grama, por exemplo, pode ajudar no exercício do trabalho para diminuir o grau de hiperextensão durante o apoio do casco. Vocês gostariam de comentar? Eu sei que às vezes a modalidade muda, crioulo, talvez salto, talvez manga larga, mas no geral, qual que é o princípio que vocês respeitam ou gostam para a reabilitação, retorno para esse trabalho, o cavalo ao trabalho, né? Porque uma coisa é retorno à fase de reabilitação e outra é o trabalho liberado, né? Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa dos seus protocolos. Pode ser. Eu posso começar já? Claro. Pode ler. Beleza. Bom, vamos lá. Eu na verdade, eu geralmente ligo o protocolo terapêutico hoje nas questões mais corriqueiras ao ferrajamento. Então, eu sou muito adepto a que a terapia, mesmo de reabilitação, ela corresponde e depende muito do ferrajamento. Então, eu utilizo geralmente quando os cavalos vão parar para fazer um recondicionamento, aí eu lanço realmente as situações de ferraduras invertidas em grande parte dos casos, onde eles vão ter um período de caminhada em terreno não muito profundo, porque, na verdade, os terrenos eles acabam não tendo muitas opções do que propriamente a pista, que é um terreno mais fundo, ou propriamente a grama, né? Então, geralmente, eu mando fazer um repouso. O repouso que eu digo é caminhadas na grama e tal. E quando eles vão voltar, eu procuro os recursos de apoio de talão, com breaking total na frente e nas laterais, fazendo um bom apoio, utilizando muito a ferradura cebola. Associado, claro, à terapia indicada para cada caso, né? Casos como, por exemplo, problemas de arquiteturas mais relacionados ao sesamoide em si, utilizando bifosfonatos, de repente é um material infiltrativo, ou propriamente regeneradores articulares, ou casos mais graves, quando envolvem realmente ligamentos colaterais, tendão flexor profundo e tal, onde de repente aí a gente toma um pouco mais de cuidado na compensação do talão e tudo mais. Mas assim mais ou menos funciona a questão, e eu me baseio muito no equilíbrio podofalangiano através do ferrajamento e do casqueamento. Obrigado, Rolando. Felipe, por favor. Eu concordo com o Rolando. Eu acredito acho que o que vai guiar o protocolo, né, de reabilitação vai ser basicamente flexor profundo afetado, sim ou não, né? É um cavalo que tem o osso navicular, uma bursite do navicular como problema primário e não tem nenhuma lesão de flexor profundo. Acho que essa vai ser mais ou menos o que vai guiar o protocolo.
Assim, os cavalos geralmente que tem bursite navicular, aquele caso, o último caso que eu apresentei, é um cavalo que você infiltra a bússola navicular, dá 2 dias o cavalo tá são e segue vida, né? Ele tem uma lesão de flexor digital profundo, sim, né? Na parte flexora do flexor digital do osso navicular e está englobando tudo, está respondendo bem e ele está continuando a vida dele. Então, assim, a gente, obviamente, que toma as precauções necessárias, é um cavalo que não pode parar muito tempo também, né? Muito obrigado, Felipe. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Acho que ficou bem colocado. Mim... Acho que ficou bem colocado, Jairo, tanto pelo Rolando quanto pelo Felipe, né? A gente respeitar, né, todos os tratamentos, né, principalmente a questão do casqueamento, ferrajamento, eu acho que isso é primordial. Né? Depois disso, bem realizado, né, eu acho que essa reabilitação dinâmica, eu tenho visto que os meus resultados eles melhoraram, tá? Depois que eu comecei a fazer essa reabilitação mais dinâmica, né? Manter o cavalo se movimentando, muitas vezes cavalos que ficam bem em piquete, né? Deixa o cavalo um pouco solto, desde que não fique, né? Não seja um cavalo muito agitado, né? Essa reabilitação dinâmica tem sido bem-vinda e até tem diminuído os meus casos de recidivas, né? Depois de voltar os cavalos à competição. Muito obrigado, Ricardo. Ótimo. E tem um comentário aqui do João, eu sempre quero compartilhar. Muito, muito bom que vocês coloquem seus comentários também. João colocou aqui, João Vitor, perdão. Vejo alguns animais com hematoma subsolar no final da barra da ferradura invertida, um possível foco de dor. Ele acredita que o apoio palmar, o casqueamento e o atraso do ponto da ferradura, da quebra, são 2 pontos fundamentais. Muito obrigado, João, pela opinião. Agora, uma última pergunta, eu quero que as pessoas não saiam, que eu tenho um pedido para fazer para o grupo, né? Não saiam, que nós vamos encerrar e ainda não vamos fazer uma coisa interessante, né? É para cirurgia, né? Eu sei que temos cirurgiões aqui, eu gosto muito de cirurgia também. E a pergunta do Manuel é, enquanto neurectomia, qual que é a técnica, forma ou técnica que tem sido a que apresenta melhores resultados nas suas experiências, né? A técnica ou a forma que vocês tenham visto, feito ou visto que funciona. Eu, particularmente, aproveitando um pouquinho essa pergunta, então, enquanto depois passo a palavra, eu acho que a técnica cirúrgica ela tem que ser muito respeitada. Principalmente o sucesso ou insucesso, na minha opinião, ele é baseado na formação do neuroma. Eu fiz já algumas neurectomias. Se me perguntam se eu tenho tido, a resposta é sim. E são muito chatos de manejar e muito chatos de tratar, não é fácil. Já tirei neuromas também. São aderidos grandes, às vezes não é fácil. Entre mais proximal fica o cóton, mais perto do boleto e mais movimento tem. Então, eu particularmente acho que manipulação delicada dos tecidos, controlar a hemorragia, evitar contaminação no ponto da sutura, fazer uma boa bandagem, cuidar essa ferida com muito capricho, vale muito mais do que uma técnica de invaginação, alguma coisa assim. Essa é a minha experiência. Não sei o que vocês acham sobre essa pergunta da neurectomia feita pelo Manuel. Jairo, Rolando. Eu ao longo desses anos todos, eu tenho acompanhado duas versões de técnicas. Eu acompanhei muito tempo enquanto eu estive no Jockey de Porto Alegre, na época do Dr. Jarbas, que se fazia neurectomia fazendo a sutura da bainha, né? Então ele tinha essa técnica como uma técnica mais preservativa e mais segura. Eu particularmente não concordo com isso. Eu praticamente acredito que a técnica mais segura é aquela que quanto menos a gente mexe no nervo, melhor. Então fazer uma técnica realmente cuidando realmente da situação tecidual, especialmente na hora de fazer a secção, mexer o mínimo possível, e obviamente o pós é bastante importante em termos da terapia de suporte, com as bandagens e o curativo, e sobretudo pela boa cicatrização da pele, evitando aderências e o estímulo à possibilidade dos neuromas, que realmente, infelizmente, são comuns. Já tive casos, inclusive, de extração de neuromas e casos que realmente eles acontecem, né?
Muito obrigado, Rolando. Mais alguém gostaria de compartilhar sua opinião? Andressa? Eu concordo com vocês, eu acho que é fundamental manter os princípios, né, de cirúrgicos, né, e evitar manipulação. Eu acho que uma coisa importante também é o método de secção, né, usar a guilhotina para jamais serrar, né, e traumatizar as fibras remanescentes nervosas, né. E sobre a incisão, eu prefiro fazer uma incisão única, pequena, e tentar tracionar um pouco do que aquelas incisões duplas, que às vezes acaba que você demora mais e traumatiza mais do que uma única incisão que está muito próxima, né? A bandagem é essencial. Eu costumo fazer também um pouco de neurolítico nas duas extremidades do nervo, no imediato, e às vezes, dependendo se o cavalo tem um pouquinho de sensibilidade ainda, eu costumo fazer com 15 dias uma infiltração com neurolítico e corticoide no pós-operatório. Muito obrigado, Andressa. Ótima colocação. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, citação. Enquanto isso, sim, por favor, Felipe. Não, só na seleção dos casos, trocar uma ideia com os colegas aqui. Os cavalos que vocês encaminham para neurectomia, vocês fazem o bloqueio da interfalangiana distal num dia e posteriormente do digital palmar? Ou vocês só fazem o do digital palmar uma vez e já manda para neurectomia dependendo da imagem? Ou cavalos que não têm tanta imagem? Como é que é a abordagem de vocês? Uma excelente colocação. Vamos deixar aberto aí também a minha opinião. Eu geralmente, quando eu tenho uma situação mesmo que positiva, especialmente no bloqueio da interfalângica distal, mas eu estou no escuro, eu não parto para o que seja uma neurectomia, eu não me animo nesse caso, porque a gente não sabe o que pode vir depois. Então, as minhas neurectomias geralmente são referenciadas mais nos bloqueios perineurais, onde eu tenho realmente uma concepção muito segura da questão da síndrome em si, né, das relevâncias, especialmente a nível ósseo, que é o que me leva mais com segurança a fazer isso. Então, me baseio quase que preterivelmente ao bloqueio perineural para poder tomar essa decisão, muito bem referenciado em imagem e segurança clínica, né? Obrigado, Rolando. Quem mais? Alguma opinião? Eu sigo a mesma linha do Rolando aí, não mudo muito não. A mesma ideia, sabendo que hoje com a ressonância magnética a gente pode ter informações até mais relevantes, né? A gente está um pouco mais próximo aqui, e temos um pouco mais de facilidade, mas a nossa linha é muito parecida. Obrigado, Ricardo. Algum outro comentário? Sim, Andressa, por favor. Não, eu ia só citar rapidamente aqui que a neurectomia também não é uma solução definitiva, né? A gente está colocando aí como uma última opção, mas às vezes depois de 2 anos o cavalo pode voltar a sentir, né? Tem a reinervação, a gente viu vários relatos e vários artigos já falando sobre isso. Então acho que a gente apontou aqui, coincidentemente, vários casos indicando a neurectomia, mas é algo assim, não é tão comum, né? Não é uma coisa que a gente acaba indicando tão rotineiramente, né? Obrigado, Andressa. Sim, eu também, só para complementar, acho que hoje em dia, pelo menos na minha rotina, não é tão comum indicar. Parece que agora a gente tem mais recurso de ressonância e indica menos, né? Por quê? Porque à medida que o diagnóstico fica mais apurado, se especifica mais o diagnóstico, que exclui em alguns casos a neurectomia. E outra coisa, tem um estudo muito legal, é que entre mais semanas esperar para dar um diagnóstico, está escrito, né? Depois de 11 a 12 semanas o prognóstico cai, depois do diagnóstico. Não sei se vocês lembram desse estudo, de que entre mais demora o diagnóstico, mais comprometido fica o prognóstico, né? Tem um estudo analisando quanto tempo foi demorado para fazer a imagem, mas especificamente foi um estudo com ressonância magnética. Então, é muito interessante isso, né? Então, eu concordo. Eu acho que nos casos onde eu não consigo ter ressonância como opção, em um caso similar a que eu mostrei, eu acho que o bloqueio da interfalângica distal é uma boa ferramenta. Eu acho que sim.
porque a gente sabe tudo que a gente bloqueia com o digital palmar, né? Nós já vimos cavalo com Ricardo, de digital palmar positivo com lesão do oblíquo na base do sesamoide, né? E não é com excesso de volume, então acho que poderia ser uma opção, sim. Muito bom, muito bom. Tem comentários. Tagor, obrigado pelas respostas, parabéns pela apresentação. Guilherme, ótimas apresentações, parabéns a todos os palestrantes e a Seva por esse brilhante evento que só vem acrescentando e crescendo, cada vez sendo mais produtivo. João, ótimas apresentações, parabéns. Daniel, boa noite a todos, parabéns pelo brilhante evento, até a próxima semana. Eu queria encerrar e agradecer muito a todo mundo, mas eu queria fazer um pequeno desafio. Se vocês lembram, na semana passada, eu pedi pro nosso time, eu me incluí nisso, falando, coloca uma dica. Vocês lembram disso, né? Todo mundo que está nos acompanhando. Estamos com umas 70 pessoas aqui ainda. Agora, eu vou fazer um pedido em 3 minutos que vocês coloquem um aprendizado. 2 minutos, vai. Que coloquem aqui no chat um aprendizado e nós vamos ler publicamente o aprendizado que vocês tiveram. Então, eu vou fazer esse convite para a turma aqui, não deixar cair a energia. Gratidão, Carlos. Muito obrigado, Carlos. E vou dar 2 minutos, vou até fazer um pouquinho... Vai te desculpa, vou fazer uma de DJ, mas eu quero esperar. O time, vocês concordam que a gente quer escutar uns 5 aprendizados, 6 aprendizados da turma aqui no chat? Topam? Então, beleza, vamos lá, vamos esperar uns aprendizados aqui. Vamos esperar 2 minutos e vamos ler aqui, vamos ver. Aprendizados deste bloco. Vamos aguardar. 2 minutos desde agora. Podem digitar. Tá todo mundo de olho no chat. Primeiro, a gente vai comemorar no primeiro. Aprendizado, você, algum aprendizagem que aprendiste? Muito bom, Guilherme, aprendi a ter um diagnóstico cada vez mais efetivo. Valeu, Guilherme. Mais 4. Vamos aguardar aqui. Vamos encerrar hoje com chave de ouro. Guilherme abriu aqui a porteira, muito bom. Eu sei que a turma está digitando muito. Vamos esperar. Valeu, Roger. Os tipos de tratamento, abordagens na maneira de examinar. Valeu, Roger. Muito obrigado. Tipos de tratamentos diferentes e abordagem na maneira de examinar. Muito bom. Mais um do Carlos. Tomar decisões com segurança, se referenciando com a clínica e a imagem. Valeu, Carlos. Muito bom. Agora apareceram. Jaine, avaliação detalhada dos raios, principalmente associando várias posições para chegar a um diagnóstico preciso. Muito importante, Jaine. Muito bom. Falta 1 minuto mais. Bruno, deve-se analisar de maneira coerente a clínica do animal com um diagnóstico efetivo para conseguir um melhor prognóstico. Rafael, aprendi bastante sobre as condutas a ser tomadas e também a ter um diagnóstico mais preciso. Muito bom. Mariana, utilização do Children, principalmente perfusão regional. Agora está chovendo. Muito bom. Marcela, aprendi que ainda há muito que verificar em complementar na clínica e cirurgia de cavalos. Eu sugiro que estudemos mais medicina humana. Eles já se envolveram muito, tanto da biomecânica quanto em tratamento. Fico feliz por essas pessoas estarem dispostas a isso, sempre fazer melhor. Muito obrigado, Marcela. Ótimo. Nossa, agora sim, muito bom. Já dei um monte. Tomar decisões com cautela. Sara, obrigado. Taline, mais importante do que a escolha e o tratamento é o diagnóstico. Muito bom, Taline. José, la importancia del receso entre el navicular y la bursa.
Fernando, achei muito interessante a escolha adequada da ferradura para o tratamento do tempo utilizado. Vamos ler o último. Lourenço, a importância das palmilhas de silicone para a manutenção da proporção e reduzir os problemas com contrações dos talões. Muito bom. Agora eu queria que a gente abrisse o microfone e batesse palma para a turma que participou. Se vocês me ajudam, vamos lá bater uma palma para eles. Muito bom. Gente, um prazer, Baiti, um prazer estar aqui com vocês. A gente fez uma inversão. Obrigado pelas pessoas que colocaram mais coisas. O Tagor também colocou várias coisas. Muito, muito obrigado pelas pessoas que participaram. Esse time forte, comprometido. Levamos 3h30 falando sobre navicular e aqui a gente poderia ficar mais tempo. Baiti, como sempre, um prazer estar aqui acompanhando esse grupo, fazendo esse link, né, na educação continuada, cada um com sua grande experiência e querendo principalmente compartilhar tudo. Passa muito rápido, voando. Tomara que muita gente possa se beneficiar, esse é o objetivo principal. E como eu sempre falei, sou muito feliz de estar aqui com este grupo. Eu te devolvo a palavra, eu gostaria que cada um também se despedisse e lembrando do nosso último encontro, que vai ser com chave de ouro, o dia 21 de julho, na próxima terça-feira, às 18 horas, para falar de cistos. Vamos preparar casos clínicos legais e discutir bastante. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para a Baiti, depois para a turma nossa. Muito obrigado e desejo uma feliz noite para todos. Muito legal, Jairo. Estamos aí com 3h20 de live, a Seva batendo recordes de duração de lives. Mas quando o assunto é legal, não pode parar mesmo, né? Você vê que as perguntas muito boas. E olha, posso dizer que a gente está se superando a cada dia, viu? Começamos bem já no dia 1 lá, mas ó, fico bem orgulhosa. E eu tenho certeza que quem nos viu também ficou, né? Então, vamos fechar com chave de ouro na semana que vem. Todos aí estão de parabéns. E aí um parabéns especial meu, da Baiti, e um especial em nome da Seva. Queria agradecer a todos os palestrantes, aos nossos convidados, né? E quem esteve presente aí até o final. A live vai estar gravada, então, como eu mencionei, a gente teve um problema no link da semana passada. Amanhã a gente libera a do dia 7 e a de hoje. E a gente aguarda vocês todos, né, para o dia 21/7, se subcondral, para a gente finalizar. Vamos lá para a despedida da turma, então. Fique à vontade. Posso começar, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né, Seva e Quarter. Obrigado, Andressa, Rolando, Ricardo, né, pela companhia e troca de ideias aí. Sempre, né, focando no crescimento tanto nosso quanto dos demais. E é isso aí. Vamos para cima e semana que vem tem mais. Bom, obrigada, pessoal. Obrigada a todos por estarem aí até agora com a gente. Obrigada à equipe aí, dos colegas. É sempre muito gratificante estar entre vocês. Obrigada, Jairo. Obrigada, Baiti. Obrigada, Seva. Foi um prazer. Bom, vamos lá então. Bom, agradecendo também aos colegas, Dr. Jairo, Seva, Felipe, Dr. Andressa, Ricardo, a todos os que ficaram até agora aí um tempinho com a gente para poder se construir informações, trocar ideias, sempre isso aí é importante para todos nós, né? E agradeço muito, como sempre, a oportunidade e já entusiasmado para a próxima semana poder aprender um pouco mais aí com todos os colegas e falar um pouquinho da nossa vida no que se refere a cistos subcondrais. Grande abraço e boa noite a todos. Legal. Queria agradecer a todos também, agradecer aí o Felipe, Rolando, Baiti, né, professora Andressa pela força, professor Jairo, né, como sempre aí acolhendo todo mundo. Então, muito obrigado a todos que assistiram, né? E hoje eu queria deixar um agradecimento especial a todo o time aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar o pessoal aqui. Todo o time que esteve aqui com a gente, empenhado, nos ajudando aqui, ó, né? Que sem o nosso time a gente não é nada. Então, esse pessoal aqui
me ajuda muito, que se não fosse eles, não teria saído nada hoje aqui, Jaime. Então, obrigado a toda a galera aqui, o Mateusão que está aqui comigo, né, sempre próximo. Então, é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abração. Muito bom, muito obrigado a todos. Mais uma vez também quero já me despedir. É um prazer muito grande estar aqui com este grupo fantástico e a gente termina, à medida que passa o dia, depois dos encontros do nosso webinário, a nossa empolgação lá vai em cima. Então, hoje eu já vi que eu vou dormir tarde, né? Da felicidade de estar aí com este grupo. Um beijo no coração aí, Baiti, mais uma vez obrigado pela oportunidade e todo o time que está aí atrás disso, que a gente sabe que é um time que se esforça muito e principalmente o benefício que isto pode gerar para mais pessoas. Muito obrigado, um beijo, nos vemos na próxima terça-feira. Sucesso, gente, isso aí. Palavras motivacionais realmente para finalizar essas 3 horas e quase 30 minutos, 3 horas e meia. A gente finaliza então mais esse evento e a gente se vê então no dia 21 no projeto SEBA Compartilha Conhecimento de Alto Nível. Obrigada a todos vocês. Até. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigadão. Eu